A defesa de Jair Bolsonaro tem 24 horas para explicar um vídeo no qual o ex-deputado Eduardo Bolsonaro teria mostrado imagens do ex-presidente. Seria mostrar imagens do ex-presidente. Quem determinou isso foi o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e ele quer saber se houve descumprimento das regras da prisão domiciliar que Bolsonaro começou a cumprir na última sexta-feira. A decisão é de hoje pela manhã e nela Moraes cita o vídeo no qual Eduardo aparece gravando a participação dele na Conferência da Ação Política Conservadora no sábado e afirmando que enviaria esse vídeo ao pai. Vamos ver. How are you all? Do you know why I'm doing this video? Because I'm showing to my father, and I'm going to prove to everybody in Brazil that you cannot shut down a movement by jailing unfairly the leader of this movement, Jair Messias Bolsonaro. Thank you very much. And ladies and gentlemen, to prove... Gente, e o Moraes ressaltou que, determinando essa prisão domiciliar para o ex-presidente, ele proibiu o uso de celulares, telefones ou qualquer outro meio de comunicação externa, além da utilização de redes sociais. Enquanto a resposta dos advogados não chega, fica a dúvida. O quanto essa ação de Eduardo pode ter impacto na domiciliar do pai. Eu converso agora com o advogado Rodrigo Mondengo para nos dar essa resposta. Rodrigo, muito boa tarde. Já começo te perguntando, como é que Eduardo Bolsonaro pode ter infringido as regras da domiciliar do pai ao dizer que estava gravando aquele vídeo para mostrar para Jair Bolsonaro? Boa tarde para todo mundo. Ele, que é, além de um ex-deputado federal, ele é formado numa das maiores faculdades de Direito do Brasil, a FRJ. Ele passou de uma prova para a Polícia Federal aqui do Brasil. E ele entende muito do processo penal e ele sabe que você infligir uma medida cautelar durante uma prisão domiciliar é passível de perder esse direito a domiciliar e o Jair Bolsonaro, voltar para o regime fechado. Então, existem três situações aí. A primeira é que ele quer prejudicar o pai dele. A segunda, ele está com as faculdades mentais prejudicadas. E a terceira é que ele quer provocar o ministro Alexandre de Moraes para que o Alexandre de Moraes não faça ou faça o que ele deve fazer. Porque, como o Jair Bolsonaro, que acabou de ganhar uma prisão domiciliar, está infringindo uma medida cautelar, ele é passível de perder esse direito da prisão domiciliar e humanitária temporária, como o ministro Alexandre de Moraes determinou. Acontece que a esmagadora maioria dos presos no Brasil, idosos, em situações de saúde debilitada, que cometeram crimes muito mais leves do que cometeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles não têm esse direito à prisão domiciliar, ainda mais depois de perder o direito da domiciliar por tentar arrancar um soldador de solda, tentando tirar a tornozeleira eletrônica. Então, o que acontece é isso. A gente tem um sujeito que ele ou está com questões de sofrimento psíquico, ou ele quer provocar o ministro Alexandre de Moraes, ou ele quer prejudicar o pai. O fato é isso. E o que o Alexandre de Moraes deveria fazer é, de fato, tirar esse direito que a esmagadora maioria dos presos idosos do Brasil não tem. Rodrigo, outro questionamento que a gente tem é como a defesa de Jair Bolsonaro pode responder a essa determinação do ministro Alexandre de Moraes. Eles vão ter que responder dessas três formas. Eles vão ter que falar, o filho do Jair Bolsonaro está passando por dificuldade de saúde mental, e fez isso, ou ele vai dizer que ele tentou prejudicar o pai, porque ele rompeu com o pai, etc., Porque se ele falar que fez isso de forma que o filho fez isso de forma deliberada para poder prejudicar o pai vai voltar para a cadeia. Então a defesa ela vai ter que alegar isso, porque a defesa ela não pode alegar que o filho não sabia
do que estava fazendo. Porque o Eduardo Bolsonaro é formado numa das principais faculdades de direito do Brasil. Jair Bolsonaro estudou muito processo penal para poder virar policial federal aqui do nosso país. Então, o que a defesa do Jair Bolsonaro vai ter que alegar essas duas coisas. Ou que o filho está com uma questão de saúde mental e cometeu esse deslize, ou que ele rompeu com o pai e tentou prejudicar o pai. Outro ponto importante é o fato de que a pessoa mais próxima a Jair Bolsonaro é Michele Bolsonaro, porque a esposa dele está com ele o dia inteiro, inclusive ela não tem nenhuma restrição de ficar com ele, já que ela mora na mesma residência. Como você acha que judicialmente Michele Bolsonaro pode se posicionar nesse momento para que essa frase de Eduardo Bolsonaro não prejudique a domiciliar de Jair Bolsonaro? Então, no caso aí, quem tem que se posicionar é a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Michele pode prestar um depoimento ali e se colocar de alguma forma, né, inclusive atacando o enteado, né, falando que o enteado cometeu um erro, aí tem que justificar esse erro aí, o porquê ele cometeu esse erro, né, e que se trata de uma mentira, né, porque é isso. Mas a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela não tem muito o que fazer a não ser atacar o enteado e dizer que o enteado errou de forma absurda, mas juntamente com a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo, é óbvio que, apesar de todas essas medidas cautelares, como não ter acesso à internet, não poder usar rede social, isso não impede, por exemplo, que Jair Bolsonaro converse com Flávio Bolsonaro. No caso, Flávio Bolsonaro, que além de advogado, é filho do ex-presidente. Ele também, como advogado e filho, ele não pode mostrar esse vídeo. Essa cautelar exige isso. Ele não pode apresentar nada para o pai em relação a imagens de vídeo ou rede social. É isso que engloba essa medida cautelar? Ele pode pedir autorização junto ao ministro ministro Alexandre de Moraes, né, falando que o pai, por um momento, vai pegar um celular e ver imagens, porque na medida cautelar determina que o Jair Bolsonaro não pode mexer em celulares, né, nem ter acesso à internet. E para poder ver uma imagem gravada de um outro país, necessariamente o Jair Bolsonaro deveria ver ali através de um celular ou através da internet. A não ser que essa imagem apareça na televisão, porque televisão ele pode assistir, ele podia assistir lá na Papudinha a televisão também. Então, se apareceu essa imagem na televisão, ele poderia assistir. Mas a imagem, através de um dispositivo, né, eletrônico, ele não pode, porque a medida cautelar determina exatamente isso. Rodrigo Mondengo, muito obrigado por participar aqui com a gente, trazer essa elucidação em relação a essas dúvidas que a gente tem sobre essas medidas cautelares, que são muitas, né, fazem parte aí dessa nova fase da prisão de Jair Bolsonaro. Eu que agradeço, boa tarde para todo mundo. Olha,